Olá, bom dia. Eu estou iniciando novamente uma transmissão das sextas-feiras, como prometido, né? Na verdade, é uma decisão minha, um autodesafio. Para todas as sextas-feiras, a princípio às 9 horas, fazer uma live a respeito de algum tema que os pacientes entram durante a semana e me pedem, e eu vou escolhendo que é o dia que eu selecionei para isso. Em meio a tantas demandas, vamos fazendo isso, não é? Hoje vamos falar da criança interior ferida. O quanto nós trazemos essa criança para junto de nós. Por mais que nós achamos que somos adultos, por mais que nós avancemos na idade, no amadurecimento, nós temos sim uma criança interior ferida. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês, eu sou psicóloga clínica, eu faço um trabalho especialmente com mulheres. Meus pacientes são tanto homens quanto mulheres. Entretanto, basicamente, o meu foco principal são as mulheres. E hoje, falar da criança interior ferida é algo que me chama muita atenção, porque isso diz respeito a todo e qualquer ser humano. Então, se você está nessa categoria, com certeza vai ter alguma coisa que te interesse nesse momento. Eu dou as boas-vindas para quem está entrando aí, Espaço Saúde. Se possível, compartilhe essa live, compartilhe o link para que as pessoas também possam acompanhar. E eu vou compartilhar também para algumas pessoas aqui. E aí já nós entramos no tema. E é importante, não é? Nós falarmos, abordarmos esse assunto, porque olhando não é querer mergulhar no passado, mas olhando para a nossa história, para os nossos conceitos, para a maneira como nós passamos a enxergar a vida, isso nos auxilia muito a entender o que fazer com isso para levar a vida que nós gostaríamos de levar, não é mesmo? Bom dia, Sabino. Se puderem ajudar a compartilhar, eu agradeço. Muito bem, vamos lá. Os relacionamentos. Você entende até que ponto o relacionamento que você vive hoje, seja um relacionamento afetivo, um relacionamento de trabalho, um relacionamento de amizade, pode ser afetado pela criança interior? A nossa mente, o nosso cérebro, não tem o discernimento de que o tempo, essa questão espaço-tempo, de que o tempo passou. Nós vivemos na nossa mente como se estivéssemos ainda vivendo a nossa história de infância. E muitas vezes passamos por problemas, por conflitos, por dramas emocionais e não sabemos de onde vem. E se pararmos para pensar e se questionar, isso é uma atitude de criança ou é uma atitude adulta? E aí facilmente encontramos as respostas. Quando nós nos recolhemos, nos colocamos como a vítima, ai, coitado de mim, ele ou ela não faz o que eu quero, apontamos os defeitos do outro e esquecemos de olhar para a gente, ficamos esperando ser vistos, ser ouvidos, ser reconhecidos. Nós estamos sim no papel da criança. Como é que se comporta a criança? Faz birra, não conversa, se esconde. Tudo isso são comportamentos que trazemos da nossa base de infância ainda, né? É uma base construída em família. Lá nos primeiros anos, desde que nascemos, nos primeiros anos, os primeiros passinhos que demos na vida, foi onde começamos a aprender. E às vezes nós vivemos numa família que não funciona muito bem, uma família por vezes reprimida, onde não existe o diálogo de forma adequada, de forma saudável, existe uma rigidez na cobrança que se faz para uma criança. Se nós olharmos algumas famílias ainda hoje, nós conseguimos perceber essa rigidez. Chegamos ao limite de famílias onde percebemos a violência, muita crítica, muito estresse, muito desgaste, muita dificuldade, às vezes financeira, que gera conflitos, que gera problemas. E isso tudo acaba se tornando para a criança uma violência.
uma violência psicológica. Ela está acompanhando e recebendo aquilo como natural. Para ela, aquilo é o natural da vida e ela vai tentando se ajustar, se adequar a este ambiente para ser vista, para ser reconhecida e para ser aceita do jeito que ela é. Só que ela não tem o discernimento ainda para entender que do jeito que ela é o que ela é. Porém, ela fica tentando se moldar para agradar aqueles que são eu digo que os pais, os avós, os cuidadores são os heróis de uma criança, né? Então, quando ela está vivendo isso, essa transformação para chamar a atenção, de alguma maneira, tudo isso no ambiente que ela está vivendo se torna uma violência psicológica. Isso quando não acontece a violência física, inclusive. Porque hoje tem muitas defesas para a criança, nós temos aí o estatuto, temos pessoas, ONGs que fazem esse trabalho, porém, ainda sabemos que existe violência contra a criança, né? E isso vai gerando muito medo, muito desgaste. Esse medo, esse desgaste pode gerar um adulto codependente, um adulto onde ele encontra num relacionamento, mesmo que disfuncional, mesmo que um relacionamento inadequado, que não lhe faça bem, mas ele encontra ali um porto seguro. Por quê? Porque ele traz esse indivíduo, esse sujeito, eu, você, qualquer ser humano pode estar trazendo um sentimento de rejeição, de abandono, uma solidão muito grande. Mas é inconsciente, não se sabe reconhecer ao certo sobre isso e isso está ali dentro sem que eu saiba o que significa, sem que eu saiba o que verdadeiramente fazer. Aí nós, muitas vezes, não é que nós vivemos lá no passado em terapia, mas eventualmente as conversas nos levam para querer saber como é que era a vivência em família. E aí perguntamos para a pessoa como é que era a vivência em família e veja, na maioria das vezes, a pessoa nos diz que a infância foi maravilhosa, que foi linda, que foi prazerosa, que os pais são os melhores, os avós são os melhores. E aí, se nós vamos olhar a fundo, uma atenção mais profunda, nós vamos identificar que tinha problemas, que os relacionamentos por vezes eram problemáticos, que as dificuldades do dia a dia marcaram aquela criança de forma que ela nem sabe que tipo de marcas ela está carregando. Ela não percebeu, não se deu conta daquilo que ela viveu e que magoou, que machucou e que ela carregou ainda e está carregando ainda até hoje. Então, muitas vezes a família não deu orientação sobre os valores, sobre o que é certo, o que é errado, a criança não recebeu ajuda no momento que ela queria, o que ela precisava, não recebeu o afeto, o carinho. Muitas vezes os pais estavam muito ocupados. Hoje nós vemos muito isso. Pais ocupadérrimos porque precisam trabalhar, porque precisam dar conta de trazer o sustento para essa família e esses pais não estão presentes na vida do filho. Quando eles chegam, a criança quer atenção, porém a mãe ainda tem que fazer comida, tem que lavar a roupa, tem que limpar a casa, o pai tem que ajudar e eles não dão conta de dar atenção para esse filho. Temos um agravante. Quando não há tarefas e afazeres, aí o celular está competindo a atenção dos pais para as crianças. E isso vai criando este vazio, a necessidade de ser visto e reconhecido e vai gerando o sentimento de abandono, o sentimento de solidão e medo. O medo do abandono, o medo da solidão é um medo que nos acompanha para o resto da vida. Não quer dizer que eu deva e vá viver com medo o tempo todo, porém eu preciso, sim, é uma necessidade, trabalhar esse medo, olhar para esse medo, entender o que ele fez e o que eu posso fazer com isso para que daqui para frente eu possa ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, mais equilibrada e me sentir mais inteira.
Equilíbrio, essa é a palavra, eu gosto muito da palavra. Então, a criança, por vezes, vem chamar a atenção desse pai, dessa mãe, e ela não se sente validada. Ela vem mostrar, por exemplo, uma tarefa de escola, uma coisa bacana que para ela é super interessante, mas o pai e a mãe não conseguem perceber porque está atento ao trabalho, ao celular, a outras demandas da vida deles, né? E a criança se sente desqualificada. Ela não se sente aceita como ela é. Muitas vezes ela é castigada por algo. Eu lembro de uma situação na minha infância, e isso acontece muito com as crianças. Eu fui fazer uma experiência, eu queria muito, eu me lembro bem ainda, eu tinha uma necessidade muito grande de experimentar, de conhecer as coisas, de aprender, de saber. E eu fui fazer um bolo. E eu fiz o tal bolo. Mas eu esqueci de. Quer dizer, esqueci, eu não sabia, era a primeira vez, eu via minha mãe misturando farinha, ovos, leite e tal e tal. Eu fiz as misturas, mas eu não coloquei fermento. Aquele bolo ficou horrível, aquele bolo queimou e por fim eu ainda fui, sim, castigada. Óbvio que minha mãe, ela estava querendo dizer para mim, ó, não é assim, vem e me pergunte, mas do jeito dela, o jeito que ela aprendeu, ela veio e me castigou. E eu me senti muito mal com isso. E eu pensava comigo, puxa vida, mas eu não sabia, por que ninguém me ensinou? Eu não sei, eu quero aprender. E assim outras situações muitas vezes aconteceram. Então a criança vai ficando com medo, vai guardando esses nãos, esses não pode, esses castigos, derrubou um copo de leite, olha o que você fez, uma crítica nesse sentido. Esse medo vai tomando conta e vai se ampliando. Na psicologia junguiana, a gente chama de complexos, algumas energias, algumas forças que tomam conta da gente depois, na idade adulta. Mas nós vamos, essa energia vai crescendo, eu vou recebendo nãos, eu vou recebendo castigo daqui, cobrança dali, e essa energia vai ficando cada vez mais densa e mais pesada. E a criança vai se sentindo desqualificada. Ou seja, eu não sirvo para nada, eu não valho nada, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou competente. Às vezes os pais xingam, falam coisas difíceis de a criança ouvir, muito difíceis, às vezes de forma sutil, mas a criança é uma esponja que está ali. Imagina você, pega uma esponja daquelas grandona, cheia de buraco e coloca dentro da água. Tá imaginando? Ok. Tira essa esponja, ela está encharcada, pesada de água. Pega essa mesma esponja, né? Ela está seca agora. Pega a mesma esponja e coloca ela dentro de um barril de óleo. O que ela vai trazer? Óleo, encharcada de óleo também. Ou seja, tudo aquilo que ela ouviu, todas nas sutilezas, ela está absorvendo. A nós nos parece que a criança não está nem aí, mas ela está. Pode ter certeza que a criança está se apropriando de tudo que acontece ao seu redor, coisas ditas ou não ditas. O clima, a emoção, o sentimento, o não falar sobre alguma coisa que está incomodando, tudo isso está sendo absorvido pela criança, ok? Veja, quando nós falamos de pais, eu quero botar uma ressalva aqui. Eu não estou colocando culpa nos pais de forma nenhuma. Eu sou mãe também, errei muito com as minhas filhas, eu tenho filhas, eu tenho netos, porém, com certeza, os pais fazem o melhor que eles podem, na condição que eles têm, com a história que eles têm, com a bagagem de vida que eles estão trazendo, eles estão fazendo o melhor que podem. E nesse melhor que podem, a criança que é frágil, que está em fase de formação, não tem recursos para entender. Opa, meu pai faz isso porque ele não quer que eu passe por um problema lá na frente. Meu pai faz aquilo porque ele está pensando na minha saúde. Minha mãe não me deixa tomar um banho de chuva porque ela tem medo de eu pegar um resfriado. Não, a criança não tem recursos para isso. A criança simplesmente entende as proibições, né? A criança não entende que não pode pôr o dedinho ali naquela tomada quando a mãe diz que não, não pode, a mãe grita. E a criança não entende. Por quê? Mas é um buraquinho, é tão bonitinho. As crianças se encantam com coisas pequenas. Quando eu tinha minhas filhas pequenas, eu observava
que elas iam brincar, não eram os brinquedos grandes que chamavam a atenção delas, eram as coisas pequenas. As coisas mais minúsculas, aquelas é que chamavam a atenção. E aí? Um buraquinho de tomada. Olha que legal colocar uma coisinha ali dentro. A criança não entende, mas esse é um não. A criança não entende que não pode tomar banho de chuva num dia de frio, por exemplo. Tem mães que nem dia de calor deixam, né? Eu deixava. Eu acho delícia. Banho de chuva em verão é fabuloso. Banho de barro, muito bom. Porém, há dias e há dias, né? Hoje a temperatura está caindo bastante. Jamais eu deixaria uma criança tomar um banho de chuva. Mas tem coisas e coisas. A criança precisa ser ouvida. E aí, um outro ponto que eu quero falar também, não é só as exigências que a família faz, às vezes a superproteção também pode desqualificar uma criança. E nós, quando estamos crescendo nessa superproteção, pai e mãe que protege muito, que não deixa dar um passo sozinho, que não deixa fazer coisas, posar na casa do amiguinho, é óbvio que precisamos tomar cuidado, precisamos estar seguros de onde nossos filhos vão. Entretanto, é preciso, com supervisão, com conhecimento de com quem os nossos filhos estão, dar permissões. Uma conversa, um diálogo à altura desta criança. Quando eu falo à altura, no nível tanto físico, no nível dos olhos dela, quanto no nível da curiosidade dessa criança. Não ir além. Eu vou dar a informação segundo a necessidade que essa criança está me trazendo. Opa, perdão. Vou tomar um pouquinho de água, começo a falar muito, a garganta falha. Muito bem. E agora, o que nós fazemos com isso tudo? Uma vez que já trouxemos as nossas limitações, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas angústias, nossos sentimentos que foram acumulados. Perdão. Sofremos muita decepção, trazemos um sentimento de menos-valia muito grande, sentimento de inferioridade, insegurança, de inadequação, baixa autoestima, nos sentimos o patinho feio de tudo, uma timidez excessiva, medos, e isso nos impede de muita coisa. Nos impede de socializar, nos impede de sair, nos impede de nos relacionarmos. E aí? Eu vou ficar presa nisso? Perdão. Eu vou ficar presa nisso? Nessa criança? Não. Agora eu te pergunto, nós vamos nos libertar da nossa criança? Também não. Nós a trazemos conosco. Nós precisamos olhar para aquilo que faz ela sofrer e que nos limita. Então, nós vamos precisar entender o que fez bem para ela, e aí o processo terapêutico ajuda muito, e o que não fez bem. E aí, fazendo essa análise, esse entendimento, nós vamos ter chances de nos tornar mais autônomos, mais donos das nossas atitudes, das nossas ações. Porque se assim não for, como eu já disse, nós podemos sim nos tornar codependentes, ou seja, dependentes emocionais de uma outra pessoa, de alguém que faça com que preenchamos esse vazio que existe. Difícil ficou. Perdão, eu acho que a minha criança interior está querendo falar alguma coisa. Calma aí, eu te recebo, eu te acolho. Depois nós vamos conversar. Quem está aí deve estar achando estranho. Vou explicar um pouquinho. Dentro da linguagem corporal, tudo tem um sentido. O que o nosso corpo está falando, ele está dizendo algo de nós. E veja, eu estou falando da criança interior. Talvez a minha criança interior está querendo me dizer alguma coisa que ainda não encontrou ouvidos em mim. Alguma coisa que eu não dei a atenção necessária.
Portanto, se você algum dia tem algum sintoma físico, eu estava bem agora de manhã, ótima, algum sintoma físico, uma dor de cabeça, uma tosse, a tosse significa que algo precisa ser dito, algo tem que ser dito, tem que botar para fora. Se você tem uma dor de estômago, cada sintoma físico está falando de algo que a tua psique está tentando te comunicar. E hoje, ó, chega a lacrimejar meu olho. E hoje agora eu falando aqui, né, sobre questões emocionais, sobre feridas emocionais que podem ser levadas para o resto da vida, e eu as tenho também, como todo mundo. Ontem eu conversava com uma comadre minha a respeito, com a Sônia, oi Sônia, a respeito do que nós levamos para a vida, né? E essas feridas emocionais nós as levamos, por isso é preciso olhar para elas, para que a gente transforme em uma cicatriz que nos faz lembrar sim da lição. Eu mostro muitas vezes até para os meus pacientes, eu tenho uma cicatriz no dedo aqui, não sei se dá para ver, é da infância. Quando eu morava na roça, que eu estava cortando mandioca para dar para as vacas, e cortei meu dedo, doeu muito, machucou muito, como as nossas feridas emocionais. Mas houve um momento em que ela cicatrizou, ela foi cuidada, essa ferida foi dada atenção para ela foi cuidada e cicatrizou, não dói mais. Porém, toda vez que eu olho para ela, eu lembro que foi com um facão que eu fiz essa ferida e tinha uma lição. Eu precisei aprender a cortar mandioca para as vacas ou para qualquer coisa com mais atenção, com mais cuidado. Então, com as nossas feridas emocionais também, nós podemos identificar, olhar, entender que os nossos pais fizeram o melhor que puderam, não foi responsabilidade deles, até porque, pensem comigo, eu tenho exemplos de casos de gêmeos na mesma família, ou seja, nasceram juntos da mesma mãe, criados no mesmo ambiente, vivendo as mesmas circunstâncias com pai e mãe, e têm temperamentos totalmente diferentes, maneiras de perceber coisas, eventos, sentimentos, relações de maneiras totalmente diferentes. E olha que gêmeos têm uma comunicação muito especial. Entretanto, a forma como se apropria disso, que essa criança se apropria de um não da mãe, ou de um sim, ou de uma divergência, de um atrito, vai ser diferente. Então, não é responsabilizar os pais por nossos dramas, por nossas feridas e por nossas dificuldades de hoje. Hoje é responsabilidade minha cuidar das minhas feridas. Houve uma vez um evento com a minha filha, em que ela vivendo com as dores dela e eu tentando ajudar, e ela, naquela época, ela se voltava muito contra mim, por essas questões que ela não estava conseguindo identificar e resolver. E chegou um momento que machucou tanto em mim, e eu tentei ajudar, me sentia culpada, era um momento que eu me sentia assim culpada, porque, opa, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz coisas que talvez não devia ter feito, repeti padrões, porque os pais repetem sim os padrões que eles aprenderam, e eu repeti também, mesmo dizendo, eu não vou fazer tal coisa, quando em um dado momento eu me vi fazendo exatamente a mesma coisa que eu vivi. Então, me arrependi, me sentia culpada e trazia isso para o relacionamento. Mas chegou um momento que não deu mais. Doeu tanto o que ela me devolvia, porque você é culpada, digamos assim, instintivamente, inconscientemente. Beijo grande para as minhas filhas, amo-as de paixão. Hoje nos relacionamos muito bem. Naquele dia eu me vi na necessidade de falar para ela, minha filha, eu posso ter errado, eu errei, sim, em muita coisa, porém eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz com muito amor, com muito carinho, acreditando que aquilo seria o melhor para vocês. E hoje, se você tem feridas ainda que precisam sim ser curadas, hoje a responsabilidade é tua. Hoje você é adulta. Hoje você é que tem que procurar ressignificar os eventos que te machucaram,
entender por que corta o dedo se eu não usar de maneira correta. Essa cicatriz é para lembrar, então, que eu não devo mais fazer desse jeito. E depois daquela conversa, eu achei que eu iria me sentir muito mal. Por muito tempo eu evitei de ter aquela conversa, de falar duro, de falar sério com ela. Entretanto, não. Muito ao contrário. A partir daquele momento, alguma coisa aconteceu. Tudo se resolveu? Não. Foi um processo. Mas a partir dali, eu senti e entendi que existiu um novo marco na vida dela. E eu me senti bem. Me senti bem porque eu tinha feito o meu papel de mãe. Então ali foi uma adulta falando. Não foi mais a criança que estava com medo de magoar ainda mais, de machucar mais e de se sentir culpada. Isso é a criança. E era eu a criança naquele momento. E depois que eu tomei a atitude, que eu falei o que uma mãe deveria ter falado, que eu fui franca, clara e transparente com ela, as coisas começaram a mudar. Agora, hoje, cada uma vive no seu lugar, no seu espaço, na sua cidade, moramos muito longe. Entretanto, nós conseguimos, trocar experiências, falar das nossas intimidades, falar das nossas dores, das nossas angústias e vamos crescendo. Porque enquanto vida tivermos, eu, você, minhas filhas, enquanto vida tivermos, nós estaremos em processo de transformação. Eu tive um paciente, me lembro com muito carinho dele, nossa, um paciente muito, muito dedicado. E num dado momento da terapia, nós trabalhamos por muito tempo juntos, trabalhamos em sessão, quando eu falo, tá? Num dado momento ele desanimou. Ele falou assim, mas se a vida é isso, eu não quero mais. Se a vida é esse constante, sabe, essa batalha toda, chegou um momento que ele se sentiu frágil e começou a pensar assim, mas sempre um processo, depois outro, sempre outra coisa e sempre outra coisa, quando eu melhoro uma coisa e melhoro a outra. Digo, pois é, meu querido, é isso. Nós somos como uma cebola, um exemplo bem simples. A cebola é cheia de camadas. Eu só vou penetrar a segunda camada depois que eu retirar a primeira. E, consequentemente, vai acontecendo. Cada camada interna vai só ser vista depois que eu tirar a última externa. Assim é conosco. Nós tiramos uma camada, nós percebemos algo em nós nos curamos, transformamos em cicatriz, em conhecimento e aprendizado. E aí vem outra camada. E aí, novamente, nós vamos olhar, nós vamos reconhecer, nós vamos entender o que queremos fazer com aquilo que nos aconteceu e que nos machucou tanto. Como que eu olho hoje para ter uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente para o futuro. E aí, novamente, eu vou para uma outra camada. E assim vai, e assim é a nossa vida. Essas feridas emocionais, elas afetam também a nossa autoimagem. Eu falei de autoestima e falei de autoimagem. Eu me sentia muito um patinho feio. Hoje, eu não sou a pessoa linda e maravilhosa que as capas de revista pregam ou que a mídia diz que deve existir, porém eu estou feliz comigo. Eu estou feliz comigo mesma e não importa o que me digam. Não é que a gente não se afeta sim. Não podemos ser hipócritas e dizer que a opinião dos outros não nos afeta. Não devemos ficar pautados na nossa vida pela opinião dos outros. Entretanto, sim, nos sentimos afetados. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu posso me questionar, eu posso entender que eu sou o que eu sou e não tenho que me comparar a ninguém. Ninguém tem que ser comparado a ninguém, não é? Então, quando nós falamos das vivências da infância, muitas vezes nessas discussões que às vezes presenciamos devido a, às vezes, um pai com problema com vício, uma mãe também. Eu trabalho com recuperação de dependência química de mulheres
eu faço um trabalho voluntário com as irmãs da Chácara O Caminho e eu vejo o sofrimento desses pais. Tanto as mães quanto os pais, eles sofrem muito, mas a criança também está sofrendo. Parece que não até em alguns casos, porém ela está trazendo marcas para a vida dela. E ela sente os abusos, tanto às vezes físico quanto psicológico, porque palavras ferem, palavras machucam. E a criança vai elaborando isso tudo como se ela fosse culpada do que está acontecendo, porque ela sente que algo não está bom. Só que para ela aquilo é o natural, é o normal, vai se normalizando para ela. E ela cresce com essas dúvidas quanto aos próprios valores, quanto ao que merece. E esses questionamentos vão ficando internamente e vão ficando guardados embaixo dessas camadas que eu falei. E vai ficando, depois vem outra camada, esconde aquela, daí vem outra camada, esconde aquela, e assim, muitas escondidas por baixo, né? E aí passam a ter medo dos pais, primeiro, passam a ter medo das pessoas próximas, passam a ter medo da vida. E é bom viver com medo da vida? Quando nós vivemos com medo da vida, com medo das pessoas, nós duvidamos de nós mesmos. Nós não reconhecemos os nossos próprios recursos, nos sentimos incapazes, inseguros, incompetentes, não nos sentimos dignos de fazer ou de estar em algum ambiente ou de estar com alguma pessoa, perdemos a coragem, sentimos culpa. Agora, toda vez que eu falo, eu acabo falando em oposto. Quando eu falo em medo, quando eu falo em culpa, quando eu falo em coragem, precisamos entender que todo ser humano tem os dois aspectos. Tanto se eu tenho medo, quer dizer que o outro lado da moeda, tudo tem o seu oposto, perceba bem. Então, se o medo é o que está conduzindo a minha vida hoje, qual que é o oposto do medo? O medo tem como oposto a coragem. Então, se eu tenho medo de um lado da moeda, do outro lado eu tenho a coragem, só que ela está escondida, ela está sendo negada. E eu estou trazendo à tona somente o medo que me paralisa. Eu vou eliminar o medo? Não. Ele é uma parte de mim e é necessária também. Porque há momentos que eu preciso ser atento, cauteloso, senão eu atravessaria a rua sem olhar para o lado porque eu não tenho medo. Então, todos os dois lados são importantes. Então, eu preciso desenvolver uma habilidade de olhar para dentro em momentos em que eu tive coragem, por pouco que fosse. E opa, eu tenho coragem também. E eu vou desenvolvendo e vou questionando os medos e desenvolvendo a coragem. E aí eu vou trazendo para um equilíbrio, que esta é a palavra de ordem. Eu preciso sim ter a coragem para poder atravessar a rua e ter também o medo para não atravessar a mesma rua sem olhar para os dois lados, caso seja uma via. Mas hoje em dia até os dois lados também, né? Às vezes, alguns ciclistas, eu também, ando em contramão, já me peguei andando contramão numa via de, né, às vezes já me senti mais segura dessa maneira, mas enfim, coragem para poder se movimentar e o medo necessário para que eu tome a cautela necessária. Então tudo é importante, né? Se nós passarmos a olhar dessa forma, nos conhecermos, entendermos o porquê estamos agindo dessa ou daquela maneira, trazer isso para uma ressignificação, eu vou me tornando uma pessoa mais madura, mais segura e confiante, deixo de estar fixada em uma fase da infância, onde por vezes acabo culpando os meus pais pelo que aconteceu, pelo que fizeram, pelas decisões que tomaram, e não são eles os culpados. Eles fizeram o que podiam, dentro do que eles sabiam, dentro do que eles acreditavam. E nós devemos gratidão a cada um deles. E cada um de nós passou pelos nossos pedaços, sim. Nós vivemos dilemas que nos machucaram, mas
eles são maravilhosos. Assim como nós, somos humanos. Nós precisamos tirar os nossos pais daquele pedestal onde eu acho que meu pai e minha mãe, idealizado, eu criei uma imagem, uma fantasia do que é ser um pai e uma mãe. E se o pai e a mãe não atendem àquela minha idealização, eles não são os pais perfeitos. Então nós precisamos tirar desse pedestal e entender que eles são humanos. São humanos e que a vida deles não parou para que eles pudessem cuidar de nós quando pequenos. A vida deles continuou e eles tinham dores como nós temos, tinham dúvidas como nós temos, tinham inseguranças como nós temos. Entendem? Dificuldades, faltas, problemas. E eles precisavam continuar vivendo os problemas, resolvendo os problemas, como nós também os temos e precisamos resolver, e não fica suspenso para que possamos, opa, agora eu vou criar um filho e eu vou esquecer os problemas. Não existe, não dá para separar, né? Então vamos parar de procurar no outro aprovação, procurar reconhecimento, cuidado com os gatilhos mentais. Isso é importante, porque quando eu tenho um gatilho, eu vou explicar o que é um gatilho. Nós falamos, eu dou treinamento também de programação neurolinguística na PNL, nós falamos de âncoras. Âncoras, elas são situações que nos levam a lembrar ou a trazer à consciência fatos que marcaram em nossa vida. Se, por exemplo, nós pensamos, nós ouvimos uma música que marcou um momento especial da nossa vida, um relacionamento, um filme, seja o que for, ouviu a música, as primeiras notas, aquilo te carrega para aquele lugar, para aquele sentimento, até teu corpo fala, você sente a vibração física, porque essa música levou você para aquele momento que você vivenciou, que você experimentou. Isso se chama âncora. Agora, o gatilho, quando eu ouço, a música é o gatilho, né? Se eu ouço, se eu vejo, se eu sinto cheiro, um perfume, às vezes é tão sutil que esse gatilho eu não percebo, eu não sei a que está relacionado, porque ele se torna inconsciente. A nossa mente, ela generaliza e joga para o inconsciente. Eu não tenho como trazer tudo, todas as minhas vivências na mente consciente. Então, por vezes, eu passo num local, sinto um cheiro, aquilo me deixa mais triste, mais abatido e eu não sei o que é. Então, começa a prestar atenção. O que aconteceu quando você se entristeceu do nada? Quando você se irritou do nada? Quando você ficou com medo do nada? Não é do nada. Comece a se questionar. Isso é autoconhecimento. Quando você se conhece, você aprende a identificar o que está causando aquele problema no momento presente. E aí você vai trabalhar através de uma procura de um profissional, através de uma rede de apoio. Existe muita coisa para se fazer para buscar ajuda. O que não pode é ficarmos achando que não existe saída e sofrendo ou se limitando por causa de questões que nós não conseguimos dar conta de olhar. E é um processo. Vai a vida, né? Nós precisamos, ouvindo essa nossa voz interior, avaliando esses gatilhos emocionais, ouvir a nossa voz interior. Ouvir o que o nosso coração diz, né? E criar estratégias para compensar essas nossas faltas, essas nossas limitações. Primeiro, como eu falei, eu vou identificando. Opa, identifiquei, às vezes na sutileza, opa, um dado momento eu vi uma cena e aquilo ficou na minha cabeça, alguém fez algo e eu fiquei com medo, tudo remete àquilo. Aí você vai ressignificando isso, criando outras estratégias para adquirir novos comportamentos, porque você decide. Você criou uma crença que te limitava, que te fazia agir no automático, daquele jeito. Mas agora você está questionando essa crença, está abalando essa crença para reconstruir uma nova. Mas aí é fundamental o autoquestionamento para que você se entenda o que você quer fazer, né? Às vezes nós temos uma voz interior que nos diz,
o que nós temos que fazer para conseguir? Quando eu me sinto triste, quando eu me sinto solitária, inferior, essa voz às vezes me diz: faça do jeito que o outro quer, assim ele vai te olhar. Agrade o outro, faça aquilo, elogie sempre, esforce-se, ajude. Pensem bem, isso são os comportamentos que vão se estabelecendo e vão se tornando hábitos na nossa vida. Seja independente, seja forte, menino não chora. Oh, menina bonita faz isso. E assim, essa voz interior nossa agora está fazendo com que nós tenhamos comportamentos não por nós mesmos, mas porque nós aprendemos que assim iríamos agradar alguém. Aquela pessoa especial que nós queríamos chamar a atenção. E eu estou falando da infância de novo. Estou falando do pai, da mãe, do avô, do cuidador, da tia, seja lá de quem for. Eu quero atenção, eu quero carinho, eu quero afeto. Às vezes, uma mulher, olha agora, olha como isso é forte. Uma mulher sofre violência física, violência psicológica. Mas por quê? Muitas vezes ela teve uma infância tão difícil, tão dura, tão sem afeto, tão sem carinho, tão sem contato físico, que é uma necessidade muito grande do ser humano, que ela faz qualquer coisa para receber atenção, para receber este olhar de alguém, nem que seja apanhando. Ou seja, estão me vendo. Eu sou visível, eu me torno visível, porque nós vamos adquirindo mecanismos de defesa e vamos nos tornando invisível porque ninguém nos enxerga mais. Nós acreditamos nisso. Então, e aí essa voz interna da gente precisa ser questionada. Isso é realmente eu falando? Ou é essa criança machucada que está querendo ser vista? Esta criança que está querendo ser reconhecida? Esta criança que está querendo ser aceita do jeito que ela é? E para ser vista, nem que seja à base de ouvir indignidades, nem que seja à base de violência física, violência psicológica, que machuca muitas vezes mais do que a violência física. E essa mulher às vezes se sujeita para ser vista, mas não é consciente. Ela não está fazendo consciente. Ela precisa sim de ajuda. Precisa de ajuda para se fortalecer, para fortalecer essa criança, olhar para essa criança interior e dizer: eu estou com você, vem comigo que eu vou cuidar de você e vamos juntas. Juntas nós conseguimos nos fortalecer. E é assim. Mas é preciso de um trabalho, é preciso procurar ajuda, é preciso criar uma rede de apoio que te fortaleça, falar com outras pessoas que vivem situações parecidas até o momento de você dar um basta, seja da forma que for, seja com um relacionamento, colocando um fim naquilo, seja dizendo não, daqui desse ponto você não passa e não permitindo certas atitudes, enfim. Cada uma, depois que se fortalecer, depois que encontrar a própria dignidade, vai entender onde é que precisa, até onde vai permitir que alguém chegue na vida dela e o que ela quer, ok? Então, assim, essa compensação de faltas está presente na vida de qualquer um de nós. Qual é a voz interior que fala com você? Aquela que te diz que você é capaz, que você é competente, vai, faz do teu jeito, como que você é? Ou aquela que só diz para você que você tem que fazer para agradar? Fazer sempre, fazer rápido. Vamos, 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 vamos. Eu tinha uma dinâmica de fazer rápido, muito. Ainda tenho, ainda preciso me olhar, ainda preciso me trabalhar. Mas a coisa tinha que estar cheia, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita atividade. Se estivesse parada, se fosse brincar, opa, vamos trabalhar. Sempre tinha que fazer alguma coisa. Então, para agradar, vamos trabalhar, vamos fazer rápido, fazer. Ó, até falei rápido demais. Então, qual é a tua voz interior? O que precisa ser questionado para amadurecer, para se tornar adulta, para se tornar adulto
e viver uma vida mais plena, ok? Porque não vamos reproduzir aqueles relacionamentos disfuncionais da infância, não é mesmo? Às vezes, muita ansiedade, muita coisa na nossa intimidade está vindo lá da infância. E aí, como fazer? Vamos ser transparentes com o parceiro, com a parceira. Por que não? A vida precisa de transparência, onde cada um mostra. Se eu quero verdadeiramente ter uma relação inteira, eu preciso tanto aprender a ver e respeitar as feridas do meu parceiro, da minha parceira, quanto mostrar as minhas. Não pode haver ocultamento. Eu não estou nem falando de segredo, mas ocultamento do que importa, do que é importante. E quem é que pode ajudar a nossa criança ferida? É o terapeuta? É o paciente? A rede de apoio? E eu te digo, é você. Só você pode ajudar a tua criança ferida. Sim, é possível obter ajuda. Sim, o terapeuta pode ajudar. Essa busca de autoconhecimento é fundamental, mas é preciso que você queira olhar para essa criança, porque o terapeuta sozinho não faz milagres. Ele vai te ajudar a entender, a perceber, a pontuar certas questões que para nós às vezes nós não vemos. Pensa no nosso rosto. Eu estou vendo o meu rosto porque eu estou aqui na tela. Agora, eu não consigo ver o meu rosto se não estiver diante de um espelho, né? Então, é preciso olhar para dentro. E o espelho é o outro. As dificuldades que eu encontro na relação com o outro é porque eu preciso olhar e me questionar. O autoquestionamento é fundamental para tranquilizar, para pacificar, para deixar essa criança menos dolorida, com menos feridas. Porque as feridas sangram, porque as feridas doem. Assuma a responsabilidade da tua vida com esta criança. Trate-a com amor, com cuidado, com carinho. Traga para perto de você. Diga que você ama ela. Diga que ela pode contar com você, com a tua criança. E é uma conversa, sim, de verdade. Como se você estivesse conversando com teu melhor amigo, tua melhor amiga. Aí você vai passar a ter uma vida mais madura. Eu sugiro muitas vezes. Agora, não é todo mundo que faz, mas é altamente organizador e terapêutico. Que você escreva. Pegue momentos específicos da tua vida, emoções, fatos. Pegue um local, ouça uma música, faça um exercício de respiração para relaxar e solte. Solte e se permita escrever. Escrever tudo que vier, do jeito que vier, sem medo, sem travas. Escreva, 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 escreva. Quando terminar, respira novamente e leia. Depois que você leu, para que ninguém veja que você pode ter trazido coisas muito particulares e muito íntimas, queime. Faça o teu ritual. Opa, o que eu vou fazer com isso? De que isso vai me servir? Eu vou pensar como criança ou como adulto? E aí você conversa com essa tua criança, diz para essa criança onde você está, que você vai ajudá-la e que vocês dois juntos, vocês duas, não sei, vão poder se fortalecer. E aí sim, a cada dia, a cada passo você vai, opa, um pouquinho mais rápido. Se é que precisa ser rápido, né? Mas mais forte. Acho que essa é a palavra. É isso? Bem, tá quase terminando. Eu tenho algumas perguntas que me fizeram essa semana. Deixa eu ver. Andréia me fez a seguinte pergunta. Como a nossa infância pode afetar a vida adulta? Bem, é como eu falei. Tudo
tudo que a gente viveu na infância foi o que nos constituiu, o que nós fazemos ainda para agradar, para chamar atenção, tem a ver com a nossa infância, que às vezes sentimos falta, solidão, medo, insegurança, e isso está precisando ser suprido porque a criança ainda está aqui dentro. Então, ela pode sim, mas também tem muita luz, tem muita ajuda, muita coisa que pode ser feita. Nunca desista e nunca se abandone, Andréia. Ok? Obrigada, Andréia, pela pergunta. Agora eu tenho uma pergunta, Maria Goretti. É possível curar a minha criança ferida? Como? Como também eu já falei na live, é importante ouvir, né, toda a live para entender. Mas sim, eu posso, como a minha cicatriz aqui, eu posso curar. Ela não vai sumir, vai ficar uma lição, vai ficar uma marca, vai ficar um aprendizado. Agora cabe a mim escolher. Cabe a mim escolher se eu quero ficar na dor, no sofrimento, mantendo essa ferida sangrando, mexendo nela o tempo todo, ou ressignificar, entender qual que é o aprendizado, qual foi a lição que temos aí, e vida que segue do jeito que eu quero, me conhecendo, me perguntando, e aí eu vou escolhendo, fazendo escolhas com o meu coração, e não as escolhas que me ensinaram a fazer. Muitas eu posso continuar fazendo, porém eu preciso me questionar, isso que eu estou fazendo é só por causa dos outros ou é por mim? Como que eu gosto? Como que eu quero? O que eu gosto e o que eu não gosto? Então vamos pensando nisso. Tem a pergunta do José Roberto. A terapia pode me ajudar a entender melhor as minhas emoções? Sim, como eu já falei, a terapia pode ajudar e muito. Uma rede de apoio, seja com terapia, com grupos, mas, vamos lá, a parte principal, fundamental, é você, José Roberto. Você é o personagem principal no palco da tua vida. Você é o ator. E eu não estou dizendo que isso vai mudar da noite para o dia. É processo, é longo. Eu tenho as minhas histórias de muitos e muitos anos, muitas dores, muitos sofrimentos, dores físicas, mas eu já curei muitas delas também. Eu me sinto renovada de tal forma, em termos de sofrimento físico, eu acredito que eu não estou exagerando, bem uns 20 anos. Bem uns 20 anos. De tanta coisa que eu tinha, que eu sofria de dores físicas, que um dia, quem sabe, eu fale e conte aqui, na minha adolescência, desde a infância, adolescência e vida adulta. Mas foi olhando para mim, foi curando a minha criança interior que eu me libertei. E eu tenho hoje uma vida com menos dor física, menos sofrimento, e ainda estou curando outras feridas, ok? Muito obrigada. Agora, a Lena G, essa aqui entrou na internet, a Lena G. O psicólogo consegue curar a minha criança ferida? Veja, como eu falei antes, não é o psicólogo que vai curar, como se você chegasse e fez um machucado, pega um antibiótico, uma pomada, vai passar ali, aquilo ali curou. Não é assim, tá? O psicólogo é parte importante, é um apoio necessário muitas vezes, mas não é ele, sozinho. É um sustentador, um apoiador do teu processo. E aí você é a parte principal. Ok, Helena? E tem uma pergunta da Leia de Rondônia. Uma criança interior machucada pode se tornar um adulto agressivo? Sim. Um adulto muito agressivo, muitas vezes, ele só está protegendo as próprias feridas. E eu falo muitas vezes, eu faço uma comparação com o animal. A maioria das pessoas já teve um animalzinho de estimação, um gato, um cachorro, seja lá o que for. E por vezes esse animal está ferido. Digamos que ele quebrou uma pata, fez alguma coisa e você vai buscá-lo para curar. O que ele faz? Muitas vezes ele vai te atacar. Você vai mexer, aquilo vai doer, ele vai te atacar. Por que ele está atacando? Para que você não mexa na ferida dele. Ele não sabe que você está querendo curá-lo.
ele sabe que ele está sentindo dor. Então, uma criança machucada, uma criança interior machucada, pode sim se tornar um adulto agressivo, mas ele precisa de tratamento e é ele que tem que querer, né? Ninguém pode fazer nada se ele não quiser. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu quero dizer para vocês, eu ainda teria muita coisa para falar, mas vamos encerrar porque eu quero que fique gravada a live. Se alguém puder compartilhar com outras pessoas que possam ser beneficiadas com esses conteúdos, também para divulgar meu trabalho, que isso ajuda muito. Eu tenho um projeto para no próximo ano ampliar os trabalhos na internet, mas isso é coisa para o próximo ano daí. Mas por enquanto, essa decisão de começar a fazer essas lives já faz parte desse projeto e aí no futuro a gente trará novidades aí para as pessoas, tá? Eu quero agradecer de coração, quero falar também aqui do meu livro. Eu sempre falo nas minhas lives do livro paixão.com e as minhas pacientes me dão muitos retornos lindos e maravilhosos. Beijo para vocês, minhas queridas. Olha, eu adoro ouvir os feedbacks delas. Elas trazem cada coisa. Olha, esse livro é um livro assim bastante picante, com muitas emoções. Ele acontece num meio virtual. Tem um capítulo final que fala da trajetória terapêutica da protagonista e do que ela fez com tanta dor emocional. O que ela fez para que aquilo se tornasse uma coisa muito boa e positiva na vida dela. Vale a pena, viu? E quem adquirir comigo, eu ainda mando livro autografado. Às vezes, se quiser pegar diretamente comigo, quem morar aqui na cidade de Cascavel, pode tirar uma foto comigo com o livro autografado. A gente vai bater um papo bem bacana. Quanto à nossa criança interior, vamos transformá-la? Vamos torná-la mais alegre, feliz, mais autoconfiante, mais serena, mais tranquila. Ela é linda e maravilhosa. Ela é tua companheira para sempre. Então, vamos fortalecer essa criança para se tornar um adulto, uma adulta mais seguro, confiante e vivendo em paz e aproveitando bem essa vida linda e maravilhosa, ok? Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe imensamente vocês, abençoe o final de semana. Beijo no coração de cada um que está aqui e quem vai ver depois também. Obrigada.